Olá, alunos da Escola Universo, professor Dionísio, professor de língua portuguesa e redação. Hoje nós iremos tratar da língua portuguesa. Nós iremos falar aqui, estudos da linguagem. Diferentes registros formam a comunicação. Para que possamos nos comunicar, é necessário que nós entendamos alguns processos na linguagem. Para isso, nós vamos tratar hoje de um tema que é muito importante e que cai no Enem umas 5 a 6 questões, que é a variação linguística, tá certo? Vamos começar a nossa aula. Deixa eu ligar aqui o Data Show. E aí, galera, é importante que nós nos concentremos, tá? E possamos internalizar a cada momento que vocês irão observar. Pesquisem, tá certo? Para que a aula seja bastante dinâmica e quaisquer dúvidas, manda para cá, tá certo? Vamos lá. Aí, variação linguística. Hoje nós vamos tratar da variação sociocultural e contextual, regional e histórica. E vamos fazer uma breve passagem do tempo na oralidade e na escrita, tá? Então vamos lá, pode passar aí. Bom, variação linguística. O que é variação linguística? A variação linguística, ela é a mudança que pode ocorrer em algum ou em vários dos subtemas, tá? Constitutivos de uma língua. E aí mexe com a parte fonética, morfológica, a parte sintática, o léxico e também a parte semântica, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, nós vamos passar por cada uma das fases dessa variação linguística, trazendo alguns exemplos. Vamos lá, passa aí. Bom, ainda sobre as variações linguísticas, ela reúne, né, as variantes de uma língua que foram criadas por homens e são reinventadas a cada dia. No nosso país, né, no caso o Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, na linguagem regional, na histórica, na contextual, na sociocultural, como nós vimos no slide anterior. E aí vem a variação sociocultural. O que é isso? O que é a sociocultural, professor? Ela é percebida segundo alguns grupos ou classes sociais, né, que são envolvidas, tais como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua, né? Então, um exemplo desse tipo é as variações chamadas de socioletos. Vamos ver aí o próximo slide, acredito que deve ser. Bom, nós temos aí o exemplo da variação social. Veja, nós estamos falando de classes sociais, tá? Nesse primeiro exemplo aí, nós temos uma pessoa, digamos que esteja da forma como está contextualizada ali a imagem, a gente percebe que é um advogado ou algum promotor, alguém da área jurídica, né, que está no fórum. E aí ele repete a seguinte frase: refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Na verdade, essa é a definição de uma variação social. Refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Então, essa pessoa que está aí contextualizada, né, como se estivesse no fórum ou no julgamento, ele fala a seguinte frase: o réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. O réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. Bom, isso aí é um tipo de linguajar jurídico, né? Então, no meio em que o advogado, o promotor, a pessoa que está contextualizada no fórum, não é? No fórum, numa audiência, né? A gente percebe que
essa linguagem é utilizada no meio em que aquele grupo social ele convive, né? O advogado ou a pessoa que está contextualizada aqui, como nós observamos, ele poderia até utilizar uma outra forma da linguagem, caso ele não estivesse contextualizado, tá certo? No ambiente jurídico. Digamos, eu sempre falo esses exemplos para os alunos, que esse grupo aqui, se tem um advogado, se tem o promotor, existe sim o juiz, uma série de advogados. Então, aqui nesse meio social, nesse grupo social, dessas pessoas que formam o ambiente social jurídico, ele tem a linguagem. Olha lá, o réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia, não é isso? Mas digamos que esse grupo de pessoas deixou esse meio social e foi para uma partida de futebol. Então imagine como o advogado iria pedir a bola para o juiz, não é isso? E o desembargador, se estivesse aqui, tá, acompanhando esse procedimento jurídico, perdesse o gol nos 45 do segundo tempo. Então a gente percebe que o contexto ele muda. Então a gente está falando de classes ou grupos sociais. Então nesse contexto aqui, a linguagem é: o réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia, linguajar jurídico. Isso porque no meio, tá, desse contexto existe a linguagem jurídica, que é a variação social. Aí logo abaixo a gente tem um outro exemplo, quando ele fala: oi rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Então, essa linguagem aqui já é uma linguagem de uma conversa de um surfista, tá? Ou seja, veja que quando ele diz ali: oi rapaz do surf, ele está se dirigindo àquele grupo social que normalmente, cotidianamente, tá? Eles frequentam aquele tipo de ambiente para poder ter esse tipo de linguagem. Então a gente chama de variação social. E aí você percebe um pouco a linguagem informal, quando ele fala rapaz, quando ele fala brigadão, quando ele fala vocês de uma forma abreviada aqui, ó, VCS, tá? Tão, ou seja, ele contrai um pouco algumas formas, né, da linguagem adequada, né, e foge um pouco dessa linguagem adequada para se adequar ou se adaptar ao meio em que eles normalmente costumam frequentar, tá certo? Aqui nesse contexto a gente percebe que é um surfista. O surfista pode ser sim um juiz, pode ser um ator, pode ser um policial, pode ser até mesmo um professor. Mas aqui ele está adaptando a variação ao meio em que ele vive, tá certo? Vamos para o próximo. Variação contextual. Olha só. Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, em situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinados grupos sociais. Também chamadas de variações situacionais, são variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que decorre o processo comunicativo. Há momentos em que é utilizado um registro formal e outros que é utilizado um registro informal. Passa aí o próximo slide. Bom, aí a gente está vendo, ó, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você, tá? Aqui a gente percebe um primeiro personagem que chegou na porta do coleguinha e aí diz que a mãe deixou ele desde cedo para passar o dia com ele. E aqui o outro personagem, né, dessa tirinha, ele fala a seguinte frase lá: poxa, fez você madrugar? Coitado. Então, perceba que a linguagem do momento permitiu esse tipo de conversa. Por quê? Porque há uma certa proximidade dos personagens dessa conversa, tá? Que permite sim esse tipo de linguagem. Então é uma linguagem do contexto, tá certo?
Passa aí o próximo slide. A variação histórica. Veja, essa é uma das que são bastante importantes. Veja bem, quando nós falamos da variação histórica, nós percebemos a maneira como a língua ela foi evoluindo, tá? Por exemplo, passa aí o próximo slide. Nós temos aí a palavra você. Veja que no decorrer de todo o registro da língua, existe uma mudança. A língua ela está sempre em constante mudança, tá? É importante que a gente saiba disso. Então, veja você, né, como ela, o registro dessa palavra, desse pronome, na linha do tempo. Então, veja, começamos com vossa mercê, depois nós temos vós mercê, depois vassum-se, depois vem van-se, aí vem você, aí depois o-se, se e vê-se. Então veja que a língua ela está se movimentando, ela está em constante mudança, tá? Aqui eu não posso dizer para vocês que é uma linguagem certa ou errada, mas digamos que seja uma linguagem adequada, tá certo? No caso aqui de você, o C, C e VC, tá? Aqui é a constante variação que a língua sofreu no seu processo histórico, desde os primeiros registros até hoje. E aqui está incluída também a linguagem digital, né? Porque hoje os jovens, ele não quer digitar, para não perder tanto tempo na digitação do teclado ou do celular, ele faz as abreviações, tá? Então aqui também mostra um pouco desse histórico da palavra você, como tem tantas outras. Nós temos também a palavra farmácia, né? Que hoje é escrita com a letra F, mas que no princípio de tudo era escrito com PH. E aí, de acordo com as constantes mudanças, hoje farmácia é escrita apenas com a letra F, né? Começa com a letra F ao invés de PH. Bom, e aí a gente tem a regional, que é uma das que eu sou mais apaixonado, é a variação regional. Ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações chamadas de regionalismo. Aqui na nossa região, nós temos um verdadeiro poço, tá, de exemplos nas músicas de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele é um verdadeiro poço de exemplos da nossa variação linguística regional. A música Assum Preto é uma das que mais expõe ou expressa esse tipo de linguagem. Vamos ver aí um exemplo do regionalismo. Pode passar. Bom, aqui nós temos a nossa linguagem. Ó. Aqui nós temos ba, nós temos che, nós temos so, nós temos uai, nós temos oxente, nós temos oxe. Então, são variantes da nossa linguagem regional do Nordeste, tá certo? Que, por sinal, é uma linguagem bastante rica, tá? A linguagem nordestina, né? O nosso Nordeste ele é muito rico. E como eu falei, a música de Luiz Gonzaga, depois dá uma pesquisada em Assum Preto, você vai ver o que é realmente uma variação linguística regional e tantas outras, né? E tantos outros exemplos. Aí ali eu trouxe mais um modelinho, né? Mais um exemplo da palavra pão. Para nós aqui, né, nós chamamos de pão francês. Mas olha, lá na França nós temos o pistole, tá? Nós temos em Portugal a carcaça ou o cacete, ou o cacetinho. No Rio de Janeiro nós temos o pão de sal. No interior do Nordeste chama-se de pão aguado. Olha só, pão aguado. E aí nós temos a carloquinha, né, lá no Ceará. Nós temos o cacetinho no Rio Grande do Sul, tá? E aí para você perceber que a variação linguística, né, ela modifica
de acordo com a regionalização. Então, assim, variação linguística é a capacidade que a língua tem de se adaptar e de se transformar de acordo com alguns componentes. Podemos entender que os componentes são em relação, como nós já vimos, histórica, social, né, regional e contextual, né? Então aqui é um exemplo da variação linguística regional, tá? Que nós vimos. Passamos pela sociocultural, passamos pela contextual, passamos pela histórica e agora nós estamos na regional, tá certo? Próximo slide. Bom, então volta só um pouco lá na anterior, pronto. Então aqui nós fechamos a variação linguística, tá? Que para que a gente possa perceber, tá? Quando chegar no Enem, no SSA ou até no dia a dia, para que possamos identificar que tipo de variação linguística nós utilizamos, é importante que você, tá, internalize o conceito de cada uma, tá? Que a gente, na verdade, não decore, mas que nós possamos internalizar o conceito de cada variação linguística, tá? Então vamos agora para o atos de fala. Atos de fala, oralidade e escrita. Vê só, o que é a oralidade? Para que um ato seja considerado de fala, é necessário proferir-se um enunciado linguístico, o qual terá uma certa força capaz de produzir no interlocutor determinados efeitos, tá? Então, a oralidade ela tá ligada a, normalmente, o nosso vocabulário, tá? A nossa expressão verbal, no que eu estou falando. Pode passar. Bom, a gente já sabe que enunciação, né, porque o ato de fala, a oralidade, ela tem sentido com a enunciação. Só voltando um pouco, a enunciação é o sentido do que se diz, dependendo do momento e das condições que caracterizam esse momento em que se diz. Assim, o enunciado, um gato, irá adquirir sentidos diversos. Veja, nós já vimos em aulas anteriores que enunciação, tá, está ligado ao sentido do que está por trás do texto, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo que a gente fala sobre um gato. Veja bem, eu estou dizendo que a enunciação é o sentido do que se diz e que depende do momento, das condições que caracterizam esse momento. Assim, o enunciado, um gato, irá adquirir sentidos diversos quando pronunciado e em enunciações diversas. Então, quando eu trago aqui a palavra, né, ou uma frase chamada um gato, esse gato ele pode ser um animal, ele pode estar ligado à beleza, ou ele pode ser também uma conexão clandestina. Então vamos lá, vamos ver aí a próxima frase. Bom, quando eu digo assim, ó, poderíamos imaginar desta forma tais enunciações. Por exemplo, quem te arranhou? Aí, aqui é o locutor, tá certo? E aqui é o alocatário. Então, ele responde ali, um gato. Então, a gente está se referindo que foi um animal. Quando eu tenho na frase 2, o que você achou do novo colega? E aí ele responde, ó, um gato. E na terceira frase eu tenho, o que você fez para levar energia elétrica para a sua casa? E aí ele responde, um gato. Então, perceba que a enunciação está ligada ao sentido do momento, tá? Pode passar. Bom, e aí a gente vem para os atos de fala. O que são atos de fala? Primeiro nós temos o ato locutório, que é aquele que corresponde ao ato de pronunciar um enunciado, como nós vimos nas frases anteriores. O ato ilocutório, que corresponde ao ato que o locutor realiza quando pronuncia um enunciado, em certas condições comunicativas e com certas intenções.
tais como ordenar, avisar, criticar, perguntar, convidar, ameaçar e etc. E assim, no ato ilocutório, a intenção comunicativa da execução vem associada ao significado de determinado enunciado. E aí nós temos o terceiro ato, que é o ato perlocutório, que corresponde aos efeitos que um dado ato ilocutório produz no alocutário. Verbos como convencer, persuadir ou assustar ocorrem nesse tipo de atos de fala, pois informam-nos do efeito causado no alocutário. Então veja, nós temos três atos de fala: o locutório, o ilocutório e nós temos o perlocutório, tá? Nós vamos entender isso bem direitinho. Bom, aí nós temos os tipos de atos ilocutórios. Vamos lá. Primeiro ato ilocutório é o assertivo. Ato de fala que o locutor realiza para pronunciação de um enunciado, que implica um certo comprometimento com o valor relativo da verdade ou a falsidade, ocorrendo em frases com verbos assertivos de expressões verbais. Por exemplo, no mês de maio, compro-te uma bicicleta. O outro exemplo aqui é: o Pedro faz anos no dia 20 de maio. Então veja, o ato ilocutório assertivo, ao qual nós estamos tratando aqui, ele fala que o locutor realiza pela pronunciação de um enunciado, que implica um certo comprometimento com o valor relativo, de verdade ou falso. Então aqui ele está expressando um comprometimento. No mês de maio, compro-te uma bicicleta. Então percebemos aqui um compromisso, tá certo? Seja o valor de verdade ou falsidade. O Pedro faz 20 anos no dia de maio. Quem é o Pedro? Pedro, existe vários Pedros, né? E será que Pedro realmente faz aniversário no dia 20 de maio? Mas o que a gente percebe no ato ilocutório assertivo é o certo comprometimento que o locutor ele pronuncia em certos enunciados. Bom, nós temos o ato ilocutório diretivo, que é aquele que fala a partir dos quais o locutor pretende levar o alocutário a fazer ou dizer alguma coisa. Está-lhe associado verbo como convidar, pedir, requerer, ordenar. Os enunciados produzidos com a intenção de levar o alocutário a realizar algo ocorrem mais frequentemente em frases imperativas, interrogativas, com verbos exortativos e de inquirição. Então, quando ele diz aqui, põe a pesa, tá? Ou então, fiquem para o jantar. Então, onde é que caracteriza o ato ilocutório? Quando nós percebemos as frases no modo imperativo, nas interrogativas, nas frases exortativas, tá? E com essas expressões, quando se impera, quando se dá uma ordem, ou até mesmo quando se faz uma pergunta, tá? Mas com o sentido de inquirir, tá? Então, o ato ilocutório diretivo é aquele em qual o locutor pretende levar o alocutário a fazer ou dizer alguma coisa, de uma forma ordenando, tá? Ou até mesmo interrogando o alocutário. Pode passar. E aí vem o ato ilocutório compromissivo, tá? Ato de fala que o locutor realiza com a intenção de se comprometer a realizar uma determinada ação no futuro. Então, quando ele diz aqui, ligo-te, mal chegue a casa. Então, esse ato de fala que implica uma promessa, mas ligo-te, ou seja, no futuro, tá? Mal chegue a casa, ou seja, assim, em outras palavras, assim que chegar a casa, ligo para você. Então, o ato ilocutório é o ato da fala que o locutor realiza com a intenção de se comprometer a realizar uma determinada ação no futuro. E nessa frase aqui, nós percebemos que sim, há uma promessa, tá? Mas ainda quando ele chegar em sua casa. Pode passar. E aí vem o ato ilocutório declarativo, né? Aquele ato de fala que institui ou altera um estado das coisas
pela simples declaração de que elas existem. Está associado a rituais como casamento ou batismo. Estes atos declarativos têm de obedecer às regras linguísticas específicas na instituição em questão de, por exemplo, igreja, tribunal, Estado, né? E os papéis sociais do locutor e do alocutário que estão bem definidos. Então aqui, ó, declaro-vos marido e mulher. Neste ato de fala está pré-estabelecido que o padre desempenha o papel de locutor e os noivos o de alocutários. Então veja, aqui existe uma declaração, tá? Ali o padre, o pastor da igreja, alguém está declarando aquele ato. Então aqui no ato do casamento, quando o padre, o pastor, né, ele pré-estabelece essa declaração, o padre ou o pastor está desempenhando o papel de locutor. E os noivos que receberam aquela declaração, o de alocutário. Mas o ato locutário declarativo é justamente quando se altera um estado de uma coisa simples para outra, tá? Aqui os noivos, eles até então eram solteiros, não é isso? E aqui o padre ou o pastor declarou marido e mulher. Então veja, altera um estado de coisas pela simples declaração de que elas existem. Então eles passaram a ser marido e mulher através da declaração do padre ou do pastor que estava fazendo o papel de locutor. Pode passar. Passa isso também. Pode ir lá para linguagens. Escrita. Aí, escrita. Vamos lá. Nosso último tópico é a escrita. Origem, história e desenvolvimento da escrita. Pessoal, o marco divisório entre a pré-história e a história é justamente o surgimento da escrita, tá? Sua definição é uma codificação de sinais gráficos que propicia registrar a linguagem falada. Veja, a escrita é o resultado do ato de escrever. O dicionário da língua portuguesa descreve o ato de escrever como dizer ou comunicar por escrito, encher de letras, compor, redigir, ortografar, fixar, gravar. Aqui no Brasil a gente tem mutar, mas logo de princípio nós entendemos que mutar é pagar algo, mas na verdade no sentido original nós temos mutar, dirigir-se por escrito a alguém, representar o pensamento por meio de caracteres de um sistema de escrita, formar letras, ser escritor. Então, escrita é o resultado do ato de escrever. E escrever é dizer ou comunicar por escrito. Quando nós falamos de encher de letras, não é simplesmente encher um papel de letras, não. Existe sim uma ordenação na língua portuguesa, existe uma hierarquia. E quando nós escrevemos, temos que lembrar que escrever é escrever com sentido, tá? Então, a escrita significa isso aqui, ó. E mais alguns termos que vão se adaptando, tá? Pode passar aí. Bom, aí vem a evolução da escrita. Vê só, aqui são os primeiros registros da escrita entre a pré-história e a história. Lá 2000 anos antes de Cristo. Então isso aqui foram os primeiros registros da escrita. E aí a gente tem a evolução da escrita, olha lá, ó, como ela era, tá vendo lá? E aí chegando, são mais ou menos, né, subdivididos aí pelo que nós percebemos da figura, em 4 fases, tá? E chegamos, eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui, ó, tá? Que a escrita hoje, ela é representada por esses chamados emojis, tá? Aqui o sistema alfabético, A, B, C, D, E, F. Aqui existia sim também um sistema alfabético, mas não era da forma que nós entendemos hoje. Aqui era um processo que estava se iniciando, aqui a continuação, tá? Chegando até os emojis, tá? Então perceba a evolução da escrita.
Pode passar. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só desligar aqui para passar para vocês. Pronto, vê só, gente. Nós vimos aqui variação linguística, nós vimos o conceito da variação histórica, da variação contextual, a variação regional e a variação social, tá? Aí, feito isso, nós vimos os atos de fala e em seguida nós vimos a escrita, nós vimos a oralidade. Professor, o que tem a ver tudo isso com a nossa situação no dia a dia? Veja, para que eu possa oralizar os meus pensamentos, as minhas palavras, eu preciso de saber utilizar essas palavras de acordo com a minha situação linguística no momento. Se eu tenho uma carta para o governador ou para o prefeito de Olinda, eu tenho uma certa formalidade para chegar até eles. Se é um documento, eu tenho que formalizar esse registro. Se é uma pessoa que a todos os dias eu convivo, tá? Então a minha forma de se expressar até ele será outra. É verdade? Agora, se eu quero cobrar alguma coisa dentro de uma sociedade e eu preciso de um documento, então eu preciso de formalizar essa escrita. Por isso que nós vimos aqui, tá, a questão da variação linguística, a forma de como eu utilizo essa linguagem no papel, tá certo? Então, nós vimos esses 6 tópicos. A variação linguística, que é histórica, social, contextual e regional. Nós vimos os atos de fala e nós vimos também a oralidade e a escrita. Passamos uma breve linha do tempo de cada uma dessas situações. E aí vai o meu conselho para você, aluno. Pesquisa, tá? Vai chegar esse material para vocês, que eu vou mandar junto com o exercício, mas é importante que vocês internalizem, que vocês compreendam as questões, para que na hora do Enem, na hora da nossa prova, no dia a dia, vocês possam se sobressair. Um grande abraço, até mais!